Natan, falando o que Deus mandou você falar. Este é o título da lição 6 da classe de jovens. A paz de Cristo, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Denis Pereira. Eu sou Denis Pereira, é um prazer estar aqui com vocês. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, presidida pelo pastor Paulo Freire. E há 6 anos estamos aqui no YouTube ajudando vocês com videoaulas para as classes de jovens, juvenis e adolescentes. Conheça melhor as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição dos vídeos. Conheça as nossas viagens ao redor do Brasil, ministrando a palavra de Deus em congressos, em eventos. Conheça os nossos vídeos, tem mais de 600 vídeos aqui no canal. E se inscreva no canal, isso é muito importante. Faça parte do grupo, uma comunidade já de quase 20 mil pessoas sendo edificadas pela palavra de Deus todas as semanas através das lições da Escola Dominical e de outros conteúdos que temos aqui também. Conheça o nosso conteúdo aqui, indique o nosso conteúdo, compartilhe o link do nosso canal para mais pessoas, para professores, para líderes, para pastores, para dirigentes, para os seus alunos e deixa aqui o seu comentário. Também, dando certo, a gente comenta aqui nos próximos vídeos o seu comentário, a gente cita aqui o seu nome, fale para nós aqui nos comentários de onde você nos assiste e se está tudo, já voltou à normalidade aí na sua cidade, a igreja está funcionando 100%, fale para nós aqui nos comentários, dê joia no vídeo, isso é muito importante, fazendo essa interação, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, você mostra para o YouTube a importância do nosso trabalho e o YouTube divulga para muito mais pessoas o nosso canal. Eu conto com você, eu conto com a sua ajuda, falando que Deus mandou você falar. O texto do dia está em 1 Crônicas 17:15. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Eu tenho alguém aqui perto que está, não sei, batendo, assentando azulejo. Não é possível, não sei o que essa pessoa está fazendo, mas vamos em frente. A aula não pode parar. Quem sabe faz ao vivo e é assim que a gente tem que trabalhar, tá bom? Devemos resistir a ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Tem muita gente, é um risco que todos nós corremos de confundir palavra de Deus. Deus falou com palavra de motivação. Temos que ter muito cuidado, principalmente quando as pessoas estão em uma situação de conflito, em uma situação difícil e precisam de uma palavra de ajuda, de motivação, mas nós precisamos ter clareza, discernimento para não falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Um dos maiores desafios para quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Falar em nome de Deus é um desafio, pois precisamos discernir quando Ele está ou não falando. Veja só, precisamos discernir, não é deduzir quando Ele está falando ou não, e não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus, ainda que a nossa vontade esteja em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui algumas situações em relação ao profeta Natan, que vai nos ensinar, e eu gosto da Bíblia por causa disso, porque ela mostra todos esses detalhes para que nós aprendamos a discernir a vontade de Deus, a discernir a voz de Deus, a discernir a palavra de Deus. Afinal de contas, qual é a função do profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Quando o profeta fala, as pessoas precisam identificar que as pessoas identificam que é Deus que está falando. Então é preciso ficar muito claro e muito distinto a minha palavra como profeta e a minha palavra como homem. Quando eu estou no altar pregando, eu estou profetizando. Eu preciso ter cuidado com o que eu falo, porque as pessoas têm em mente que é Deus que está falando. Tem muita gente frustrada porque escutou do altar uma palavra que depois ela não se cumpriu, ela não se manifestou, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem foi Natan? Ele foi um profeta e escritor. Ele é descrito em 2 Samuel como um homem de Deus e tem sido apontado como escritor das crônicas a respeito de Davi. Ele é apresentado como uma das pessoas que auxiliou na instalação do culto do Senhor, por orientação do próprio Deus, ajudando
na organização dos levitas que tocariam alaúdes e harpas, tá? Ele teve uma importância, não é, no seu ministério junto a Davi, depois Salomão, teve uma importância muito interessante devido às suas ações. Ele teve muitos desafios diante de si sobre as orientações divinas, como ele poderia agir, né? Há uma ligação muito forte dele com a monarquia, e isso não deve nos estranhar, porque diferentemente de Saul, Davi buscava saber qual era a vontade de Deus, qual era a direção de Deus, e Deus está mostrando que ele usa diversos meios para revelar a sua vontade aos seus servos, inclusive usando profetas. Quero lembrar que a próxima lição de jovens vai falar exatamente sobre dons espirituais. Será uma lição muito forte, muito impactante, porque como pentecostais nós cremos na atualidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Deus usa profetas, não apenas aquele que prega a palavra, que é profetizar a palavra, mas com o dom espiritual de profetizar, Deus continua usando os seus profetas. O próprio Davi também é tido por profeta também. Natan, ele é um profeta ligado à monarquia, não é? Deus está aqui nos mostrando que tem seus servos em todas as esferas da sociedade, e aqueles que estão em posição de poder e temem ao Senhor podem e devem depender dele em seus atos. É uma boa semana para lembrar aos jovens aí na sala de aula que nesta semana a igreja e a família brasileira, a família tradicional brasileira, nós obtivemos uma grande vitória. Como que poderia dizer? Bom, humanamente falando, ok? Humanamente falando, uma grande vitória, ainda que parcial. Por isso que eu estou dizendo humanamente falando, porque da parte de Deus não tem vitória parcial, né? Vitória, vitória. Mas uma grande vitória, parcialmente falando, porque foi adiado o julgamento da ADI 5568, uma coisa assim, que era uma proposta do PSOL para que o Supremo Tribunal Federal obrigue as escolas a ensinarem ideologia de gênero, não é? E esse adiamento foi possível porque a frente evangélica, composta por senadores e deputados, portanto homens de Deus, que estão em posição relevante no cenário político da nossa nação, estiveram lá no escritório do ministro Fux e pediram a ele e, enfim, levaram ali toda a sua preocupação em relação a esse tema, e ele atendeu, e essa votação então foi adiada, não é? Então isso mostra a importância de termos pessoas de Deus em lugares estratégicos na sociedade, não é? Não diz aqui como é que Davi e Natan se conheceram. O que fica interessante aqui é que Davi respeitava bastante as palavras de Natan, a ponto de Natan confrontá-lo, e quando confrontado ele acabou se rendendo, acabou se humilhando. Então Natan mostra que tem proximidade, mas essa proximidade não impede que ele vá direto ao ponto, que ele seja verdadeiro, que ele seja um instrumento de Deus. Natan é o tipo de pessoa, de amigo, que nós devemos ter próximos a nós, aqueles que estão sensíveis à voz de Deus e que podem nos aconselhar e nos confrontar quando estivermos em pecado. Os profetas eram homens e mulheres usados por Deus para trazerem sua palavra de forma impactante. Suas palavras vinham direto do próprio Deus. Eu amo muito o texto de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Eu, desde que li a primeira vez, eu fiquei impactado pela palavra que Deus diz a Jeremias, né? Jeremias diz, mas eu sou uma criança e tal, e aí Deus fala assim para ele, olha, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. E aí no versículo 9 ele diz assim, eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Portanto, profeta é aquele que fala a palavra do próprio
Deus, não é? Do próprio Deus. Nós temos hoje como fonte a palavra de Deus. Toda profecia, ela precisa estar em linha com a palavra de Deus. Ela não pode ser uma extra bíblica, antibíblica, não. Ela precisa estar alinhada à palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, nosso manual absoluto da palavra, da vontade de Deus. E uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, viu? Aí na sua classe, dê uma olhada se você não tem aí alunos, seguidores do Ed Renekiewicz, e mostre para eles que a Bíblia é a palavra de Deus. Pergunte para eles o que eles acharam daquela ideia de atualizar a Bíblia. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. O que nós precisamos é nos render à palavra de Deus, é nos conformarmos à palavra de Deus e não conformar a palavra de Deus à nossa vida. E Natan, portanto, era um profeta. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus, no nome de Deus, em lugar de Deus, sob orientação de Deus. Por isso ele não pode brincar com aquilo que fala, ele não pode brincar com o momento que está falando, seja através da pregação, seja através de como que a gente pode dizer, uma revelação direta de Deus, para que você diga algo em nome dele. Tem diversos nomes de profetas na Bíblia e os nomes destes homens e suas profecias permanecem como referência nos nossos dias, que nós possamos dizer aos nossos alunos: Deus usa profetas, os dons espirituais são atuais para a igreja hoje. Confrontando o rei Davi, um pecado consumado. Bom, nós conhecemos aqui toda a história, não é? Do pecado de Davi. Davi tinha ido à guerra, não foi para a guerra, subiu ali no parapeito do palácio, olhou, Batseba estava tomando banho, Batseba era uma mulher bonita, e Batseba não estava em nenhuma atitude libidinosa, era normal. A gente tem que imaginar, nós estamos falando de uma época em que não tinha cada casa com seu banheiro, com essas coisas, então era comum as pessoas se banharem em áreas públicas, tinha o espaço reservado para os homens, o espaço reservado para as mulheres, tá certo? O que Davi fez foi não vigiar no seu olhar, tá bom? Davi, veja que Davi, em momento nenhum, ele vai dizer assim: então, mas é que Batseba estava tomando banho, né? Aí eu não aguentei, não. Tá? Então não existe isso, tá bom? Essa é uma semana muito complicada aqui no Brasil, com esse julgamento de um estupro que terminou o julgamento de estupro culposo. Por favor, vamos aprender com a palavra de Deus. Não existe isso. E Davi aqui poderia ter usado a mesma desculpinha, né? Falar: não, mas Batseba estava tomando banho. Não, nada a ver. Devemos ter cuidado com os nossos olhos. Eu postei um vídeo aqui no YouTube e teve uma pessoa que escreveu um comentário tão ridículo que eu deletei o comentário dele, porque é muito ridículo a forma de pensar, e se for cristão ainda é mais vergonhoso ainda. Nós temos que ter os nossos olhos curados, tratados. As mulheres nunca se vestiram tão despidamente, não é? Quanto nos dias que nós estamos vivendo. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, isso tende a piorar. Mulheres que não têm os nossos princípios cristãos, mulheres que não têm temor de Deus, que portanto têm a sua vida, vivem como querem. Então os nossos olhos precisam ser tratados, precisam ser curados pelo Senhor, para que nós não olhemos para uma mulher como um objeto, como um pedaço de carne, não é? Muito bem, o que Davi fez foi criminoso e foi maligno. Davi planejou tudo, Davi adulterou, depois planejou ali o assassinato de Urias, e isso mostra que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele se deixou seduzir pelo seu próprio coração. A Bíblia diz que o homem ele é atraído, engodado pelos seus próprios desejos, não é? É muito interessante, nós precisamos ter ideia disso. O pecado habita em nós, então nós não temos que culpar ninguém do lado de fora. A culpa maior, o peso maior é sobre nós, é nós que temos que vigiar, porque senão os desejos assumem o controle da nossa vida e nos destroem, porque nós não vigiamos. Davi não vigiou, e a Bíblia é linda ao mostrar isso, tá? Então, nos dias que nós estamos vivendo, em que por conta das redes sociais muitos escândalos acabam ganhando notoriedade, e as pessoas ficam assustadas: nossa, mas fulano fez isso, fez aquilo, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a história de Davi está na Bíblia
para mostrar que mesmo um homem ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, tem suas fraquezas, tem suas fragilidades. E aí, para chegar ao coração do homem segundo o coração de Deus, Natan vai buscar um método bem didático, ele vai contar uma história, porque as histórias costumam prender a atenção, não é? E é interessante que Natan não usou suas prerrogativas de profeta e saiu por aí gritando aos quatro ventos, chutando a porta do palácio para expor o pecado de Davi. Não, ele foi diretamente a Davi. A pessoa que peca, nós vamos ter essa ideia, o pecado machuca, o pecado fere, o pecado é um peso. Então a pessoa já está numa situação complicada, delicada, complexa, não é? E a ideia do pecado ser revelado não é para destruir a pessoa, é para que ela acorde e seja restaurada, buscando perdão e arrependendo-se do seu pecado. E Davi, sendo pastor, Natan conta ali aquela história de um homem rico que morava num lugar e ao lado tinha ali um homem pobre que tinha apenas uma ovelha, e esse homem rico tinha um rebanho muito grande, e alguém veio à casa dele, e aí na hora do jantar, ao invés de ele matar uma de suas ovelhas, ele foi lá e roubou a única ovelha que o homem pobre tinha, e aquilo deixou Davi indignado. Davi ficou muito irritado, não é? E Davi, como rei, já sentenciou: esse homem tem que ser morto, tá? Esse homem tem que ser morto. Agora, ele está dizendo isso sem perceber que ele estava falando de si mesmo, não é? Essa tática de Natan é mais ou menos a tática que Jesus usa com a mulher samaritana. Ele fica sozinho com a mulher samaritana, veja que ele manda os discípulos buscarem comida, e quando os discípulos chegam com a comida, ele diz assim: não, eu não estou com fome, minha fome é fazer a vontade do meu pai. Ele faz questão de ficar a sós com aquela mulher, e ele vai conversando com aquela mulher, envolvendo aquela mulher, até que ele dá o golpe final, né? Diz assim: chama o teu marido. E aí quando chama o teu marido, a mulher diz: eu não tenho marido. Pronto. Aí, então Jesus também, por meio de parábolas, por meio de histórias, não é? Ele sempre tinha uma forma de chegar ao coração das pessoas, de chegar ao nosso coração, que a gente possa aprender que há estratégias para alcançar o coração das pessoas. Natan, cheio de Deus, disse ao rei que ele era o homem que deveria ser morto. Imagine dizer isso ao rei. A seguir, ele mostra o pecado de Davi. Diferente de Saul, Davi não se envergonhou de pedir perdão ao Altíssimo pelo pecado que cometeu. Ele sabia que a comunhão que tinha com Deus era mais importante que ocultar um pecado, e se sujeitou à disciplina imposta. O preço foi muito alto, mas nesse processo ele contou com a misericórdia de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Natan, um profeta usado por Deus, ele vai até o rei e ele fala: teria você coragem de falar a alguém poderoso? Se Deus te mandar falar, você tem coragem de falar? Ou será que o medo de retaliações tem feito muita gente calar a boca? Quantas profecias estão caladas e guardadas por medo do que elas podem provocar? Natan não teve medo. Basta ter um dom ou talento para ser usado por Deus? Bom, dons e talentos são bênçãos do Senhor, mas usá-los com sabedoria faz com que o projeto de Deus seja estabelecido no tocante à comunicação conosco. Então, basta ter o dom, ter o talento? Não basta, porque Saul tinha, mas ele não seguiu a orientação de Deus. Então, tão importante quanto os dons e talentos que Deus nos dá, é nós termos uma comunicação direta, limpa e clara com Deus, para que estes dons de fato sejam usados para a glória do nome dele e de acordo com a vontade dele. Falando o que Deus mandou, um desejo lícito. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natan: moro em casa de cedros, mas a arca do concerto está debaixo de cortinas. Então, esse é o desejo de Davi, não é? De fazer com que o seu legado fosse lembrado pelas suas batalhas, pelas suas histórias de fé,
mas também por algo físico, não é? Algo material. Davi era grato a Deus por tudo que tinha acontecido na sua vida. Afinal de contas, Davi era um simples pastor de ovelha, filho aí de uma família muito simples. Então, chegar onde Davi chegou, não é? Somente Deus pode fazer isso. Então, Davi, ele é muito grato, ele queria construir um lugar onde o povo se congregasse para cultuar a Deus. Natã, conhecendo Davi e conhecendo a Deus, que é digno de ser adorado, é digno de ser cultuado, Natã achou que isso era interessante, que isso era legal. E aí Natã, mesmo sendo um homem de Deus, ele vai responder ao rei por si mesmo, né? E ele vai, não, legal, essa sua ideia, ela é muito interessante. O problema é que a ideia é boa, a ideia é certa, a intenção é boa, mas lembra que Deus diz lá em 1 Samuel 16, o profeta diz que Deus olha o coração, ele não vê como vê o homem. Traduzindo, Deus vê os nossos porquês. Deus vê em cada atitude que temos qual é intenção e motivação. Então, vocês veem eu aqui dando aula, vocês têm um pensamento de mim, a meu respeito. Mas Deus, olha, por que o irmão Denis grava estas aulas para o YouTube? Por quê? Qual é a intenção? Qual é a motivação do coração? Isso só Deus vê e ele vê, não é? Então, a intenção de Davi é boa. O problema é que as mãos de Davi estavam manchadas de sangue, não é? Então, a ideia é boa, mas não é Davi quem vai fazer isso. Natã, ele confirma isso não por má fé, é que como alguém espiritual, lhe pareceu que isso era algo normal. Davi tinha recebido várias vitórias a partir de Deus, unificou o reino, querer dar um destaque ao culto do Senhor, isso não era errado. Agora, é preciso entender que praticar ou desejar coisas, mesmo lícitas, pode não ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Traduzindo, nunca se utilize de um dom sem que Deus chancele o que você vai dizer, nem se use em nome de Deus. Isso é um grande risco que muitos correm, e como eu disse no início da aula, isso provoca frustração em muitas pessoas, ouvir uma palavra. É por isso que os títulos são perigosos, porque tipo, profeta, e aí profeta, e aí vaso, e aí manto, e aí tocha, e aí tudo que você fala tem peso como se fosse Deus falando. E as pessoas não estão prontas para discernir quando é o Denis falando e quando eu estou profetizando. E por que principalmente falta às pessoas discernimento? Porque falta a palavra, já que toda profecia tem que emanar da palavra, está em linha com a palavra. É só analisar se aquela profecia, se aquela palavra que saiu da boca da pessoa está em linha com a palavra de Deus. É só ter discernimento se ela está falando em nome de Deus ou está falando de si. Paulo, ele é muito sábio nisso, quando em algumas orientações que ele vai dar sobre casamento, sexualidade, lá em 1 Coríntios 7, ele diz assim, digo eu, não o Senhor, que nós tenhamos essa maturidade de Paulo, de poder, em alguns assuntos, em alguns momentos, quem sabe até mesmo dentro da pregação, olhar para as pessoas e dizer assim, olha, esse aqui é a minha opinião, esse aqui é o meu pensamento, tem base bíblica, mas é o meu pensamento, eu penso assim. Um exemplo simples, por exemplo, o pessoal pergunta muito sobre relacionamentos para mim, eu tenho um livro escrito sobre isso, e o pessoal pergunta muito sobre, por exemplo, os jovens, né, qual a idade certa para namorar, enfim. Digo, bom, lá na minha casa o meu entendimento é a partir de tal data. Isso é meu pensamento. Não significa que é Deus que está estabelecendo isso. Não, é preciso ter esse discernimento. Já que as pessoas, a grande maioria não tem esse discernimento, cabe a nós, enquanto servos de Deus, profetas do Senhor, termos discernimento para saber se estamos falando em nome de Deus, falamos com convicção, mas se estamos falando da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, que nós tenhamos a maturidade para deixar claro para as pessoas, olha, quem está falando aqui sou eu, sou o homem, o cidadão, a irmã, a mulher, enfim. Por quê? Porque quando você fala em nome de Deus, não é?
Deus cumpre aquilo que ele fala. Então não basta falar em nome de Deus e achar que Deus vai cumprir. Deus não vai cumprir, ele só vai cumprir se ele falar, ou se ele mandar falar. Tá? Então, daquela mesma noite em que Davi confirmou, Deus aparece a Natã e chama a atenção dele. Olha, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, dize a Davi, meu servo. Agora é Deus que está falando. Primeira vez foi Natã que falou. Agora é Deus que está dizendo: vai lá, conserta lá. Vai lá e diz para ele que ele não vai construir a casa. Quem vai construir é o filho dele, não é? E é muito interessante que Deus tem todo um cuidado aqui, tanto para com Davi quanto para com Natã. Para Davi, a orientação divina era que seu filho Salomão construísse a casa de Deus, resguardar a nossa opinião e distingui-la da orientação de Deus deve ser uma atitude corrente em nossos dias. Distinguir a nossa voz da voz de Deus, a nossa voz da palavra de Deus. Nós não podemos ter uma atitude dedutiva em relação às palavras que falamos. Então, muitas vezes, nós olhamos uma situação como Natã olhou, nós olhamos uma situação e nós deduzimos que algo tem que ser falado. O problema é que muitas vezes nós estamos falando em nome de Deus, mas Deus não nos mandou falar. Por quê? Porque nós estamos deduzindo. Então, ao invés de deduzir, nós precisamos aprender a discernir. Por isso que eu costumo dizer que o dom mais necessário para a igreja hoje, entre os 9 dons, que não fecha em 9, não é? Tem muito mais, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, mas de todos os dons que Deus tem para a sua igreja, o que a igreja mais precisa hoje é o dom de discernimento. Discernimento de espíritos, para saber se é de Deus, se é do maligno. Discernimento da voz de Deus ou da voz do homem. Discernimento se aquela palavra é para aquela pessoa. O que Natã está dizendo é lindo, mas não é para Davi, é para Salomão. O que Salomão está desejando é maravilhoso, é louvável, mas não é para ele, é para Salomão. E Natã está no meio disso, tentando deduzir. Mas graças a Deus, que Deus ajuda o profeta e ajuda também Davi a discernir qual é a vontade de Deus. Porque, com certeza, Natã era sensível à voz de Deus. Então, se quisermos discernir a vontade de Deus da vontade do homem, sejamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E para isso, nós muitas vezes precisamos parar de brincar com o joguinho da dedução. Paremos de deduzir e busquemos discernir qual é a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, sua classe, seu sonho, seu ministério, sua casa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe.